O corpo de um gigante é encontrado e vira uma atração turística. Hoje no canal Flix eu vou explicar O Gigante Afogado, um episódio de uma animação americana para adultos chamada Love, Death and Robots. No início do episódio, 3 cientistas dirigem até uma praia, enquanto um deles, chamado Steven, narra sobre um gigante morto nu. No dia anterior, uma enorme tempestade atingiu o mar, que levou o cadáver de um gigante para a costa. Os surpresos pescadores locais contataram as autoridades que, a princípio, se recusaram a acreditar nas notícias, mas quando as pessoas começaram a visitar a praia e voltar com histórias malucas, os cientistas decidiram ir ver com seus próprios olhos. E assim, Steven e seus colegas que pensavam que todos estavam apenas blefando sobre o gigante morto, agora estão diante dele. Uma multidão cerca o cadáver com medo de tocá-lo, antes de ter certeza absoluta de que é seguro. Os colegas de Steven acham que o homem pesa cerca de 80 toneladas. Steven narra que a grande proporção de suas feições torna difícil para eles descobrirem sua idade, mas olhando para o nariz e a boca definidos do gigante, ele acredita que era um homem jovem, com um temperamento modesto. Os 3 contornam o corpo do gigante, inspecionando-o. Steven vê uma poça de água na palma da mão do cadáver, onde nadam pequenos peixes. Steven diz que além do tamanho do gigante, o simples fato de ele existir é o que mais o surpreende. Ele compara a existência do gigante com a multidão na praia e conclui que eles são apenas cópias imperfeitas e insignificantes dele. Enquanto Steven olha para a criatura hipnotizado, seu colega sobe no peito do cadáver e acena para a multidão, indicando que é seguro chegar perto dele. As pessoas correm em direção a ele enquanto vibram e sobem em cima. Alguns deles comentam que o corpo é emborrachado e saltitante. As crianças começam a brincar em seu peito, destruindo-o com os sapatos. Steven, no entanto, não toca e nem sobe nele. Ele e seus colegas olham para o gigante de longe, enquanto escrevem suas anotações. Com o passar do tempo, as pessoas se cansam de brincar com o gigante morto, e todos voltam para suas casas. Depois de 3 dias, Steven visita a praia novamente. Por causa de seu crescente interesse no gigante, suas instalações lhe atribuem a função de mantê-lo sob controle. Steven afirma que não era mórbido em ficar de olho em uma pessoa morta, porque, para ele, o gigante estava mais vivo do que as pessoas ao seu redor. Ele observa as crianças brincando e deslizando no peito do cadáver, e alguns trabalhadores planejam cortar o osso do fêmur. O cadáver se torna propriedade pública. No dia seguinte, Steven adiou deliberadamente sua visita à praia para o final da tarde, para que ninguém estivesse por perto. Quando ele chega lá, o cadáver parece em péssimo estado e começou a se decompor. Uma adolescente se senta confortavelmente na orelha do gigante, usando ela como cadeira. Steven então percebe que o rosto do gigante tem uma aparência muito menos jovem do que antes. Ele presume que seja por causa da imersão prolongada na água do mar e da tumefação do tecido. Enquanto um caranguejo sai da boca do gigante, o cientista afirma que não demorará muito até que ele se decomponha completamente. Steven finalmente cria coragem para pisar no cadáver. Acima de seu peito, ele vê um castelo de areia que alguém construiu. No dia anterior, uma enorme tempestade atingiu o mar. Sua córnea ficou turva, o que dá aos olhos o efeito de um redemoinho. Steven olha para eles, dizendo que o sofrimento dos gigantes é menos trágico do que esse isolamento que ele enfrenta. Na próxima vez que ele visita o gigante, seus braços e uma de suas pernas estão deteriorados e cortados. Steven anda olhando para o cadáver que foi vandalizado por adolescentes, que pintam insultos em seu corpo. Ele está relutante em testemunhar o fim da criatura magnífica, mas os insultos o fazem sentir que a criatura é mais humana porque parece mais vulnerável para ele agora. Quando Steven chega à praia no dia seguinte, ele fica quase que aliviado ao ver que a cabeça do cadáver foi removida. Os pássaros comem sua carne enquanto Steven observa de longe. Sem a cabeça, o cadáver parecia menos humano, o que reduz a relação que Steven tinha formado com o cadáver. Depois desse dia, ele não vai à praia por muito tempo. Em sua próxima jornada, ele testemunha que qualquer característica que indicasse que o cadáver já foi humano desapareceu. A única coisa que resta são as entranhas em decomposição da criatura que já foi magnífica. A essa altura, o interesse da multidão pelo gigante acabou. Meses depois, após a chegada do gigante ter sido esquecida, vários pedaços de seu corpo podem ser vistos pela cidade, especialmente seus ossos, que são usados como decoração. Certo dia, enquanto andava de bicicleta, Steven nota o crânio do gigante abandonado. Ele acredita que se procurar nos pubs da cidade, encontrará mais partes do gigante. Quanto aos órgãos genitais do gigante, é mostrado que ele foi cortado e colocado no Museu de Aberrações de um circo. Steven narra
que esse membro ocupa uma tenda inteira só para si. E por fim, o cientista diz que as pessoas que viram o gigante se lembram dele apenas como um monstro marinho. Para ele, o gigante ainda está vivo e muitas vezes sonha com sua ressurreição. Em seus sonhos, o gigante caminha pela cidade recolhendo seus fragmentos em sua viagem de volta ao mar. O episódio, embora curto, tem um significado profundo e metafórico em cada cena. Os fãs do episódio interpretaram cada um da sua maneira, mas muitos acreditam que o narrador, Steven, é o próprio gigante. Steven sente a dor do gigante morto quando ninguém mais consegue. Então, alguns fãs pensam que Steven e o gigante são a mesma pessoa. O gigante pode estar tentando se comunicar por meio de Steven. Além disso, a maneira como Steven descreve vários estágios da decomposição do cadáver com tantos detalhes faz com que a gente se pergunte se é ele quem está passando pelos estágios. A decomposição do cadáver do gigante também é vista como uma metáfora para diversas coisas. O narrador, Steven, observa a decomposição do cadáver muito de perto em todas as fases. Primeiro, ele vê o processo que deveria acontecer, que é seu corpo se deteriorando com o passar do tempo. Depois percebe pessoas começando a amputar o cadáver, tratando-o como uma mercadoria. E a forma como os humanos o tratam mal mostrou a ele a extensão do consumismo e da exploração que é considerada normal nos dias atuais. À medida que a história avança, Steven começa a questionar o que significa ser humano e quando decidimos que perdemos a humanidade. Enquanto o cadáver tinha cabeça, ele pensava nele como humano igual a ele e aos outros ao seu redor. Na verdade, ele acreditava que o gigante era mais humano do que pequenas criaturas como ele. No entanto, a simpatia de Steven diminuiu quando ele o viu despedaçado. Ao longo do episódio, não sabemos quem é o gigante ou de onde ele veio. Em vez disso, o gigante afogado se concentra mais no contraste entre Steven e os sentimentos de outras pessoas em relação ao gigante. No próprio livro, J.G. Ballard conclui com um detalhe sobre o apêndice do gigante sendo exibido em um circo. Isso é para enfatizar o quanto o gigante foi humilhado, apesar de ser uma existência maior do que todos eles. Também denota a natureza superficial e exploradora do ser humano. Além disso, seus órgãos genitais foram rotulados como sendo de uma baleia, e seus ossos eram meras decorações para o povo. Aqui fica claro que o gigante foi completamente despojado de sua humanidade. No entanto, Steven descreve os órgãos genitais e os ossos decorados como as únicas coisas que transmitem o quão magnífico era o gigante. Embora ele ame e se lembre da criatura mais do que qualquer outra pessoa, ele acredita que sua memória de seu corpo em decomposição nunca teria transmitido sua grandeza, como fazem suas partes preservadas de seu corpo. O gigante era apenas um mito antes de ser levado à costa. As pessoas vivenciaram sua chegada por um curto período, mas logo se esqueceram dele, transformando sua existência novamente em um mito. Nós, humanos, assim como o gigante, algum dia desapareceremos e permaneceremos apenas nas memórias das pessoas que conhecemos. Mas, eventualmente, suas memórias também desaparecerão e nós simplesmente deixaremos de existir.